E temos polêmica já mesmo antes do duelo de amanhã entre Corinthians e Grêmio marcado para a Arena em Itaquera. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, foi bem deselegante com a escolha do árbitro Éber Roberto Lopes, escalado para apitar essa partida. Em entrevista ao site da ESPN, o mandatário gremista disse o seguinte: podemos até ganhar esse jogo, mas já arrumaram um jeitinho, botaram o Éber, esse careca vagabundo paranaense. Ainda segundo o Bolzan, o histórico do árbitro nessa temporada não é bom, que ele ainda não atuou em jogos de grande pompa e que esse duelo contra o Corinthians é muito importante. A insinuação gremista de um possível favorecimento ao rival desta quarta não ficou sem resposta. O Roberto de Andrade, que é presidente do Corinthians, disse que o intuito gaúcho é inverter a pressão do árbitro para o outro lado. Por outro lado, o Roberto disse que confia na lisura do Campeonato Brasileiro e que irá esperar o jogo desta quarta para comentar mais sobre esse assunto. Olha, se você quiser saber mais sobre essa confusão, tem toda essa história e mais a repercussão lá no site gazetesportiva.com. E ainda falando desse duelo entre Corinthians e Grêmio, para cá, o nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento acompanhando a coletiva do técnico Fábio Carille. Vamos conferir. 2003, campeonato de 2003. Quem está disputando esse campeonato há muito tempo já sabe. É isso, Michele. O técnico Fábio Carille responde a segunda pergunta aqui. Vamos acompanhar a entrevista do técnico do Corinthians. Foi o time que conquistou o Campeonato Paulista, foi o time que fez um primeiro turno acima do normal. Isso entra na conta quando você pensa em não mudar o time, faltando 10 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro? Sim. Né? Eu costumo dizer que eu não tenho 11 titulares. Tenho mais, dependendo do jogo. Já usei o Camacho ir para campo e ajudar. Contra o Curitiba foi o Cleison para campo e ajudar. Então, são estratégias. Né? A equipe não está definida para amanhã. Vou esperar alguns casos aí do departamento médico, ver como é que esses jogadores vão acordar. Por isso que eu vou fazer a reunião agora. Peço até desculpa, que eu tenho uma reunião com os atletas 20 para 7, para já deixar tudo definido. Os atletas vão saber, vão dormir hoje tudo definido, quem vai para campo se acontecer isso, quem vai para campo se acontecer aquilo. Tá? Por isso que eu peço desculpas, que a nossa coletiva aqui vai ser um pouquinho mais curta. Mas mudança tática, esquece. Porque faltando 10 rodadas eu não posso inventar nesse momento. Né? Então eu não estou em período de experiência. Que garantia que eu tenho que se eu mudar vai ser melhor? Né? Agora, mudanças de características dentro dos setores pode acontecer. E você começou a entrevista falando a respeito do Éber, né? O presidente do Grêmio chamou ele de careca vagabundo. Quando tem um jogo importante assim e um clube fala a respeito do árbitro, você acha importante o outro clube responder, outro clube não ficar em silêncio? Não leva a nada isso. Acho que vira uma guerra boba. E normalmente acontece isso contra as equipes de Porto Alegre. Internacional também toda vez é polêmica e tudo mais. A gente tem que concentrar no nosso aqui. Né? Tem televisão, tem câmera, todo mundo acompanhando o jogo aí. A gente não tem que falar nada não e se preocupar em fazer um bom jogo amanhã e merecer vencer. Carille, tudo bem? Só para a gente poder posicionar para o torcedor, você falou que a equipe não está definida, mas Gabriel, voltando de suspensão, acredito que deve ir para o jogo. Arana e Balbuena são as suas dúvidas, de muito desgaste físico? Queria que você desse um panorama um pouquinho melhor. Não, tem mais situações aí. Gabriel volta, é certo, né? Gabriel volta. E tem mais decisões aí que conforme for o jogador, eu tenho que mudar jogador de lado, algo assim que a gente já vai deixar tudo definido hoje. Sem querer invadir muito essa sua definição que ainda vai acontecer, mas é que chamou a atenção o Danilo voltando a trabalhar bem. Já tem um tempo, na verdade, que está voltando a trabalhar bem. A gente sabe da lesão que ele passou muito grave, lesões em consequência disso esse ano. Ele pode ser uma mudança de paradigma para o Corinthians nessa reta final de temporada, ou você acha que a condição física dele vai limitar que você use ele em jogos tão grandes quanto o de amanhã? Então, já levei ele para o banco do jogo lá contra o Bahia, já levei ele a alguns jogos, mas os primeiros jogos ali ainda foi para ter ele junto, é um cara muito positivo. Agora eu estou levando com a possibilidade de usá-lo. Né? Então são características. Se amanhã a gente estiver ganhando o jogo e eu precisar de um 9 que fique com a bola no pé e o Jô tiver que sair do jogo, eu tenho a opção do Danilo. Não vejo o Danilo jogar mais de lado como já jogou. Só vejo jogar ali como um falso 9, né? E hoje eu vejo ele pronto. Não para 90 minutos, mas para talvez 30, 35, não vejo mais do que isso também. Posso até estar errado, né? Mas hoje eu estou levando ele para o banco em condição de usá-lo. Carille, boa tarde. À sua direita aqui, ó, na porta. Aqui, Carille.
Pedir até licença para os companheiros, você já falou sobre o tema na sua primeira resposta, eu gostaria que você repetisse, porque nós entramos ao vivo agora, falasse a respeito dessa declaração aí do presidente do Grêmio, se foi uma estratégia, se você teme que isso possa balançar o Éber para um jogo tão importante do campeonato. Boa noite, Garrafa. Não conheço, o presidente do Grêmio para saber se é uma estratégia, se realmente ele falou pelos problemas que ele já teve com o Éber, se é que teve problema, também não sei, as declarações eu vi agora à tarde. Mas não acredito que o Éber, com a experiência que tem, um jogo desse tamanho que vai chamar atenção, o líder contra o vice, nesse momento do campeonato, onde os olhos vão estar todos, a televisão, tudo aí, e um árbitro muito experiente. Achei pesado sim, deselegante, falar assim de um outro profissional, de uma outra pessoa, mas aí não é problema meu, O problema nosso aqui é fazer o melhor para o jogo de amanhã. O Corinthians terminou o turno, se eu não estiver equivocado, com 8 pontos para o segundo colocado. Ele chega faltando 10 rodadas com 9 pontos, aumentou a vantagem ao término do primeiro turno. E o seu time continua sendo muito questionado pela crítica. O Corinthians está em baixa, vão encostar no Corinthians, vão apertar o Corinthians. A crítica está exagerando um pouco com o seu Corinthians? Eu não sei te responder, Garrafa, porque, sinceramente, isso eu já falei várias vezes, eu só procuro ver aquilo que possa vir para a coletiva, que foi que nem o caso da entrevista aí do presidente do Grêmio, Tenho as minhas convicções, até ouvi alguém brincando aqui dentro do CT, se a gente está ruim, imagine os outros, Cada rodada eu estou achando que os adversários vão encostar e não está acontecendo pelos nossos resultados. Esperava ontem que o Santos jogar em casa, nessa situação faria e não fez. O time do Vitória está sendo um time muito chato fora de casa. É estranho o campeonato, ele está estranho. A gente vira 8 pontos, fizemos um primeiro turno acima do esperado, o segundo turno abaixo do esperado e aumentou a vantagem. Mas a gente tem que estar atento. A gente precisa virar essa chavinha, a gente não pode continuar assim, que ali na frente a gente não vai ter esse espaço não. Tá certo. Aí, portanto, Michele, a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille continua. Nós voltaremos daqui a pouco aqui com as principais informações. Só adiantando que o Gabriel deve retornar à equipe. O Pablo não participou do treinamento de hoje, está fora do jogo. E Balbuena e Arana fizeram um trabalho no departamento integrado. E como o Carille deixou no ar, algumas dúvidas para o jogo de amanhã. Eu volto daqui a pouco com o complemento das informações do Corinthians. Continua a entrevista aqui do técnico Fábio Carille. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa. E aí, Celso Cardoso? Gente, eu estou aqui admirando, eu fico impressionado, como eu gosto de ver a coletiva do Levi. E ele votou na nossa enquete. Essa resposta dele foi um voto na nossa enquete aí. E do Carille. E ele votou na segunda hipótese, a mesma que eu votei, que o time no segundo turno caiu, o time precisa ligar, mudar a chavinha, porque se não mudar a chavinha vai depender muito dos outros para ser campeão. Então ele mesmo está admitindo que o time caiu. Então, você vê, o Carille, técnico Carille, votou na segunda hipótese, que fez o primeiro turno, está se segurando por causa do primeiro turno, e no segundo turno está sendo muito fraco. Mas você falou isso. Aliás, só para continuar com o raciocínio, o Levi e o Carille, eles não inventam. O Levi é até um pouco mais descontraído, mais leve. O Carille é sério, mas é sempre muito sensato. Gente, questionar o esquema tático do Corinthians faltando... Jogou um ano inteiro assim. Mudar agora faltando 10 rodadas não faz o menor sentido. Não tem cabimento. E dessa maneira o Corinthians mantém 9 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, manteve 8. Gente, é absurdo imaginar uma coisa dessa. Não entra na cabeça de qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento sobre futebol. Segundo ponto importante, em relação ao Carille. Aliás, não é nem ao Carille, é esse Romildo Bonzan, dirigente do Grêmio. Isso é de uma coisa amadora, sabe, primitiva. Já foi esse o tempo em que você criticava o árbitro tentando ter alguma vantagem. Isso é antidesportivo, não faz o menor sentido, sabe? E além do mais, é extremamente desrespeitoso. Como é que você vai chamar alguém de vagabundo, sabe? É inaceitável isso, é inaceitável. Eu, sinceramente, a gente fala tanto de profissionalismo no futebol, aí vem um cidadão como esse, que é um amador,
é um amador, provavelmente está no cargo por alguma politicagem interna do Grêmio e não por competência, e fala uma bobagem dessa sobre um árbitro que vai trabalhar numa partida tão importante como o Corinthians e Grêmio. É claro que ele disse isso para desestabilizar o árbitro e para o árbitro, num lance de dúvida, pensar: bom, se eu der para o Corinthians, vão falar que eu estou favorecendo, então eu vou apitar para o Grêmio. É esse o pensamento. Sabe? O árbitro desse limitado dirigente gaúcho. Olha, é o seguinte, Celso. O Grêmio está numa situação desesperadora. Vamos aqui entre nós. O Renato Gaúcho jogou a toalha no Campeonato Brasileiro. Mas amanhã vai jogar com o time principal, com força total. E vai colocar o reserva contra o Palmeiras no final de semana. Porque na outra, ele pega o Barcelona genérico, né? Que já derrubou o Santos e derrubou o Palmeiras. Então ele pega o Barcelona genérico. Então, ele sabe que se ele não ganhar do Corinthians, ele está fora do campeonato. Ele está fora do campeonato. Se não ganhar, se o Corinthians empatar, já vai ser um resultado péssimo para o Grêmio. Porque o Corinthians foi lá e ganhou de 3. Então, em 2 jogos de confronto direto, o Corinthians soma 4 pontos com o Grêmio. Então, elimina o Grêmio. Entendeu? Então, o cara, no ato desesperador, falou: bom, deixa eu jogar uma pressão. Jogar todas as armas. Vou jogar uma pressão porque... Mas é primitivo isso. Não é primitivo. Você não vê o que está acontecendo no Congresso Nacional. Os caras estão fazendo isso. Então, também são todos uns primitivos. É primitivo, mas dá certo. É primitivo, mas dá certo. O que o Corinthians não pode fazer é entrar na pilha do cara. E o Weber, o Weber, ele também não pode, né? A primeira coisa que ele tem que fazer, a CBF já deveria ter suspendido esse dirigente por ele ter falado e ofendido o árbitro. Não pode se manifestar assim antes do jogo. Não pode se manifestar e xingou o árbitro. Se fosse o Weber, eu já processaria o cara. Já processa ele. Entendeu? Já processaria por jura e difamação. Calúnia e difamação. Calúnia, difamação, injúria e outras coisas mais. Então, quer dizer, e ele vai ganhar o processo. Danos morais, com certeza. Danos morais, ele vai ganhar o processo. Ele vai ganhar. Então, processa esse dirigente, porque esse dirigente não vale nada. Esse dirigente é vagabundo, é sem vergonha. Ele quer desestabilizar, o juiz do jogo. Quer dizer, veja que genial, né? Mas eu não me assusto, porque o que eu estou vendo em Brasília tem cara fazendo muito pior e não está acontecendo nada. Vale até facilitar trabalho escravo. Está valendo tudo. Trabalho escravo. Gente, esse país não tem condições, viu? Voltamos a falar ao vivo do CT Joaquim Grava, onde o repórter Osmar Garrafa acompanha a preparação do Corinthians, que amanhã recebe o Grêmio. Mais uma vez, boa noite, Garrafa. É isso, Michele. Boa tarde, viu? Porque agora estamos no horário de verão, dá uma olhada. A esse horário, às 15:07, jamais nós faríamos o nosso link aqui do lado externo. Final de tarde muito bonito aqui no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians treinou hoje, nós já acompanhamos parte da entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli. O treinamento foi muito leve para os titulares hoje, né? Eles ficaram lá no campo, lá no fundo, apenas num trabalho muito leve. A conversa é que vai valer muito mais para esse jogo contra o Grêmio. A situação já foi desenhada aqui, mas vamos repetir, o Corinthians é líder, tem 9 pontos para o Grêmio, que é o segundo, e o Santos também 9 pontos, que é o terceiro. Critério de desempate, o Peixe com o empate de ontem acabou indo para a terceira colocação. Se o Corinthians ganha, abre 12 do Grêmio, e aí pode, na pior das hipóteses, manter os 9 para o Santos, dependendo do resultado de Santos e Sport. Agora, se o Corinthians perde para o Grêmio, a diferença que já foi aí de 14 pontos, 15 pontos do primeiro para o segundo colocado, a favor do Corinthians, pode cair para 6. Então o jogo é de extrema importância. Sobre Éber Roberto Lopes, já o Carilli falou, entendeu que o presidente do Grêmio não foi muito bem, não é? Mas que isso não deve atrapalhar na partida de amanhã. Mais de 28 mil ingressos já foram vendidos para a partida entre Corinthians e Grêmio, o jogo confirmado para 21h45 na Arena Corinthians, lá em Itaquera, e o time, depois que nós saímos da coletiva, ao vivo, continuamos acompanhando, e aí o Carilli, pela primeira vez, ele deixou um mistério no ar. Ou seja, o Gabriel cumpriu suspensão, esse deve voltar ao meio-campo. Mas não fica descartada a possibilidade de outras alterações. Seria Cleison, seria Marquinhos Gabriel. Eu entendo que se o Carilli mexer no time daquilo que nós acompanhamos aqui durante a semana, será o Camacho no lugar do Maicon.
acho que vai mexer muito pouco na equipe. Se mexer, será o Camacho no lugar do Maicon para melhorar a chegada de bola até os meias, Rodriguinho e também o Jadson, para que eles possam servir o Jô e o Romero lá na frente. O Balbuena e o Arana não treinaram hoje no campo, fizeram um trabalho no departamento integrado. Como o Carille não adiantou o time, fica aí uma pequena possibilidade desses jogadores serem dúvidas, né? Mas a tendência é que ambos estejam em campo amanhã. O Pablo não, esse não veio para o gramado, está vetado pelo departamento médico, continua de fora. O Corinthians provável para a partida de amanhã contra o Grêmio, com Cássio no gol, o Fagner, Balbuena e Pedro Henrique na zaga, já que o Pablo está de fora, e o Guilherme Arana pela lateral esquerda. No meio-campo, Gabriel volta. Aí a dúvida, no meu entendimento, é apenas uma observação do que eu vi no treinamento. Entre Maicon ou Camacho, mais Rodriguinho e Jadson. No ataque, temos aí o Romero e também o Jô. Uma última informação, o Roger, atacante do Botafogo, que está se recuperando aí de um problema de saúde, se submeteu a uma cirurgia, estava com um tumor na região abdominal, já foi retirado esse tumor. O Roger tem uma expectativa de ainda esta temporada retornar aos gramados, um prazo de mais 20 dias estar jogando, essa é a previsão do atleta. E o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, já confirmou que existia sim uma negociação do Corinthians com o Roger, estava bem encaminhada. A negociação parou com esse problema de saúde do atleta, mas não será novidade se muito em breve, já o Roger se recuperando, essa é a nossa torcida, o Corinthians volte à carga e tente trazer o Roger, porque ao término da temporada, Guilherme Arana e Jô serão jogadores sondados pelo mercado europeu. Concentração começa daqui a pouco. Nesse momento acontece uma reunião do técnico Fábio Carille com os jogadores, onde ele vai confirmar o time, mas o time só será definido amanhã para nós e para a torcida, momentos antes da partida. E complementando, Michele, ontem, a segunda-feira, não foi boa para a Fundação Casper Libero. TV Gazeta perdeu para a assessoria por 2-1 num jogo duro, perdemos para os atuais campeões da Copa CESP, e o nosso site tomou um sacode da TV Cultura por 6-2, mas segunda-feira estaremos lá marcando presença numa festa de confraternização da nossa equipe, tá certo, Mi? Tá certo nada, Garrafa. A gente não tinha que ter perdido por 2-1 e nem vamos comentar do site. Bom, que absurdo, que absurdo. Quem é o treinador do site? É o Salazar. Tem que mandar embora. Não, Maria, manda embora. Tem que mandar embora. Meu Deus. Vai ser repórter só, o treinador não tá dando certo. Fala, Celcinho. O Jô tem mercado lá fora, mesmo, já teve passagem boa pela Europa, quer dizer, razoável, né? Mas tem mercado. E o Corinthians tem que pensar em reforços mesmo, mas antes disso tem que tomar cuidado. É só cuidado, administrar essa vantagem para não perder um título que está ganho faz tempo. Eu acho legal que vai votar o Gabriel, porque o Gabriel ele dá mais velocidade, segurança, né, ao meio campo do Corinthians. Eu só fico preocupado se é a hora de trocar o Camacho pelo Maicon, porque o Maicon não está bem, mas o Camacho segura muito a bola. Ele demora 2 horas para passar a bola. Mas ele tem uma bela visão de jogo, viu, Chico? Não, tem visão de jogo, mas ele tem que soltar a bola. Ele jogou contra o Bahia e não foi bom, hein? Ô, Camacho, é 2-1, cara. 2-1. Recebeu, passou. Sabe? Não tem esse negócio de segurar. Ele recebe, dá uma volta, dá um giro, gira para a esquerda, gira para a direita e passa. Esse giro para a direita, giro para a esquerda, já está todo mundo marcado. Tem que dar dinâmica, meu filho. Dinâmica. Tá, pegou dinâmica. A bola, já chuta. Lembra como você jogava lá no Audax. Um corneta dali, outro corneta daqui. Lembra como você jogava no Audax? É daquele jeito lá, não fica segurando a bola. Você viu que o treinador falou pra ele, vai que o Carille mandou ele dar uma segurada, dar uma enfeitada. De repente ele chuta rápido e aí o outro não tá esperando que ele chute rápido. Não tem nada a ver, não. Ele tem que soltar mais a bola, ele segura muito a bola.